Olá, seja bem-vindo ao programa do Sintoresp. Neste espaço, você encontra informações da atuação do sindicato, além de serviços, benefícios e também direitos. Acompanhe a seguir as novidades desta semana. Entrevista com o sindicalista metalúrgico Carlos Aparício Clemente. Ele defende a empregabilidade de pessoas com deficiência. No editorial da semana, nosso presidente Francisco Calazans Lacerda fala sobre o trabalho da nossa escola de hotelaria. E na matéria, uma reportagem com os primeiros contemplados pelo benefício social familiar. Companheiros, trabalhadores em hotéis, restaurantes, bares similares de São Paulo e região. Eu sou o Calazans, presidente do Sintoresp, que é a nossa casa, né? Estou aqui porque estou sendo honrado por um mandato que vocês me deram. Quero falar sobre a atividade do Sintoresp, porque, apesar de todas essas dificuldades que estão impondo aos sindicatos, nós, graças à conscientização da categoria profissional, que é uma categoria diferenciada, graças à conscientização da categoria, o Sintoresp está indo. Sofreu aí dificuldades, nós tivemos redução de receita violenta, estamos administrando isso com bastante seriedade, mas nós gostamos de prestar serviço. Ou seja, gostamos de devolver aquilo que recebemos de vocês em prestação de serviço. É para isso que... essa é da própria natureza da contribuição para o sindicato. O sindicato recebe e devolve em prestação de serviço. E uma delas é a escola. Nós temos aqui uma escola de qualificação de mão de obra, né? Uma escola profissional aqui no nosso sindicato. E ela tem merecido elogios aí de autoridades, então isso também nos orgulha. E nós queremos o quê? Que vocês conheçam essa escola, a nossa escola de hotelaria, e nos ajude aí a divulgar, a trazer companheiros que querem se aperfeiçoar aqui, virem para cá, né? Aproveito aqui para cumprimentar os professores, né, o professor Celê, Janaína, os companheiros Darley, Paulo, companheiros bons que estão aí, por uma questão assim, de vocação, se dedicando à nossa escola de hotelaria. É um ponto que nos orgulha muito, tá bom? Um abraço, até a próxima. Muito bem, nós começamos mais um programa de TV do Sintoresp. O nosso programa trata quase sempre, mas principalmente, de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Há um assunto importantíssimo e que não é muito retratado, que é a inclusão no mercado de trabalho dos portadores de deficiência. Há uma lei que regula esse assunto, a Lei 8.213, ela é de 91, se não me engano, e mais ou menos estabelece o seguinte quando trata de cotas. A empresa é obrigada a contratar se tiver mais que 100 empregados. Também não é desobrigada se tiver menos. Até 200 funcionários, 2% dos seus empregados, de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, de 1.001 em frente, 5% dos empregados. Para tratar desse assunto, nos explicar como isso funciona, nós convidamos aqui ao estúdio do Sintoresp o metalúrgico Carlos Aparício Clemente, Clemente de Osasco, que, ao meu ver, é quem mais conhece desse assunto no Brasil, na área sindical, sem dúvida. E creio que no país seja
um especialista, né? Ô Clemente, o que é essa lei? Por que essa lei foi criada e se ela tem efetividade? Bem, primeiro é uma lei, eu agradeço o convite, né, de estar aqui. É uma lei boa. Dizem que se hoje as empresas estão começando a contratar pessoas com deficiência, é por causa da lei. Tá. Né? A lei, ela é de 1991, está agora para completar 28 anos, tá? E, de uma maneira geral, ela diz que toda empresa, a partir de 100 funcionários, tem que ter pessoas com deficiência. Tá. Mas empresas pequenas, muitas empresas pequenas, têm pessoas com deficiência trabalhando independente da lei. Bem, ela é muito importante, mas ela ainda é pouco valorizada no Brasil. Você acha que falta a divulgação da lei? Falta a fiscalização da lei. Né? Tá. Falta fiscalização e falta o maior comprometimento de todos os atores sociais. O ator da fiscalização, nós mesmos do movimento sindical, né? São poucos sindicatos que trabalham essa questão. Hoje está aumentando bastante esse olhar. Por parte das empresas, há uma ignorância das empresas em relação ao potencial das pessoas Sim. com deficiência, né? Olhando uma pessoa com deficiência, imaginando que essa pessoa não vai dar conta do recado, isso não é verdade. Então de alguma maneira, são vários fatores que concorrem para que a lei ainda seja pouco explorada no país. Olha, se todo mundo cumprisse a lei no Brasil, a lei de cotas, no setor público e privado, a gente ia ter 1 milhão de vagas ocupadas para pessoas com deficiência. 1 milhão. Tá. No Brasil, em idade de trabalhar, tem 31 milhões de pessoas com deficiência, segundo o último censo demográfico de 2010. Se a gente olha só pessoas com deficiências severas em idade de trabalhar, pessoas na faixa de 15 a 64 anos, caberia 9 leis de cotas só entre pessoas com deficiência severas. Certo. Se a gente olhar a escolaridade das pessoas com deficiência nesta idade de trabalhar, né, de 15 a 64 anos, 10 milhões e 200 mil pessoas têm ensino médio ou superior completo. Portanto, acima da média nacional. Está dentro da média nacional, mas assim, 10 milhões e 200 mil, isso significa que caberia 10 leis de cotas só com trabalhadores que têm nível superior, nível médio para cima. Tá. Se eu olhar só quem tem universidade, gente com deficiência com universidade concluída, 2 milhões e 800 mil pessoas Puxa no vida. último censo de 2010. Então, não falta gente capacitada, Tá. As pessoas estão distribuídas no país inteiro, não falta pessoas com deficiências severas, que é basicamente para onde a lei de cotas se imaginava que seria destinada, mas o que falta, né? Quer dizer, o que está faltando? Está faltando empenho da sociedade em vencer barreiras de atitudes, Tá. né? Que levam muitas vezes atitudes e que levam boa parte do preconceito que se tem contra a presença de alguém diferente da gente no mesmo local de trabalho. E é esse enfrentamento que nós temos pela frente. Perfeito. Clemente, você diz que a lei se aplica tanto ao setor público quanto ao privado, né? Quer dizer, as empresas privadas e ao setor público. Mas o setor público ele não fica amarrado por causa do concurso? Sim, no concurso. Então, o setor público no Brasil é o que menos contrata. Enquanto no setor privado a gente já tem um percentual geral, olhando trabalhadores, um percentual próximo a quase 1%, quer dizer, quase 1% de contratação, do total de trabalhadores do setor Sim. privado, quase 1% é pessoas com deficiência, trabalhadores no mercado formal. É muito pouco, mas quase 1%. No setor público, é 0,3%. Muito baixo. 3 vezes menor para a mesma quantidade de trabalhadores do setor privado. No setor público, é 3 vezes menor a presença de pessoas com deficiência. Poxa vida. É menor
por conta do próprio concurso, vamos dizer, o jogo que se faz no concurso público para impedir a entrada da pessoa com deficiência no concurso público. O concurso fala que é 5%. Tá. O concurso é 5%, em algumas localidades chega a ser 20%, mas a lei é 5%. Tá? Agora, então, nós temos pouca entrada de pessoas, porque não tem concurso no Brasil, faz cada vez mais difícil o concurso. Tá? E segundo Paulo Guedes, não vai ter mais. Não, e um outro fato é o relaxo, eu falo porque eu conheço um pouquinho o sistema de informações. O relaxo de fazer atualização das informações sociais dos funcionários públicos do país. Tá. Há problemas nas empresas no setor privado, mas no serviço público, quer dizer, se a pessoa tem uma evolução escolar, uma evolução na sua condição, aquilo não é registrado no sistema do funcionário público, ele não vai aparecer nem nos registros de RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, nem em outros registros. Ou seja, o banco de dados do serviço público é muito deficitário, muito deficiente. Exatamente. O banco de dados é muito próximo a um arquivo morto que não é atualizado. Um arquivo morto, não um arquivo vivo. Entendi. E isso prejudica ter uma visibilidade clara do aproveitamento de trabalhadores, no caso de servidores públicos com deficiência. Carlos Aparício Clemente, que é o nosso convidado de hoje, falando sobre a lei de cotas. Ele é coordenador do Espaço da Cidadania e ele vai falar depois também um pouco sobre o que é esse espaço, trabalho que faz cotidiano, com publicações, seminários, workshops, etc. E articulação com entidades que também tem a ver com o mundo do trabalho. Depois ele fala com a gente sobre isso. Agora, eu tenho uma curiosidade. Que tipo de portador de deficiência você pode contratar? Por exemplo, dia 21 agora, quinta-feira, portanto, foi o Dia Mundial dos Portadores de Síndrome de Down. Né? Até o presidente da República errou o nome lá. Ele falou Down. Um portador... E foi corrigido na hora, né? O general corrigiu. O general. O Heleno corrigiu. Uma pessoa que seja portadora dessa síndrome, ela pode ser contratada? As pessoas com qualquer tipo de deficiência podem trabalhar em quase todos os locais. Olha. Desde que a pessoa esteja preparada, capacitada para a atividade que vai exercer e tenha acessibilidade nesse local. Tá. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque nós criamos uma cartilha há 18 anos atrás. 18 anos. Essa? Não, uma outra. A cartilha, essa aqui é a recente. A cartilha era Conviva com a Diferença. Tá. Dicas para o relacionamento social com a pessoa com deficiência. Essa cartilha, ela tem 18 anos e o que ela mostrava? Eu falo da cartilha que eu vejo assim, muito mais que coisas técnicas. Né? Nós, em conjunto, nós lançamos 15 pequenos livros sobre o assunto nesse período. Puxa vida. Mas as 3 cartilhas, para mim, é muito interessante, porque a gente falava sobre convivência. Tá. Né? Então, a gente aprendia a conviver com outras pessoas, uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com deficiência intelectual, uma pessoa surda, uma pessoa cega. Né? O que a gente precisa, quais as regrinhas de convivência. A partir da convivência, a gente consegue, então, se encontrar e cada um ter seu espaço com a maior tranquilidade, porque um vai respeitar o outro, vai aprender com o outro. Tá? Pessoas com deficiência intelectual, pessoas com autismo e pessoas com transtornos mentais, que são o debate atual dos últimos anos. Né? Nós, inclusive, estamos atualizando essa cartilha, que tem 18 anos, atualizando agora de como se relacionar com pessoas com essas deficiências, né? Deficiência mental, porque intelectual a gente já estava trabalhando, mental, autismo, e quando a gente, então, percebe que a gente pode fazer o contato, isso significa que a gente pode encontrar o melhor caminho para qualquer pessoa trabalhar. Eu tenho exemplos fantásticos de gente com deficiência intelectual, metalúrgico com deficiência intelectual, trabalhando
em áreas de controle de qualidade, que é Caramba. muita precisão, de empresas que fornecem peças para motos. Olha. Né? Por exemplo, motos Honda da Amazônia. Quem fazia o controle de qualidade das peças que saíam de uma metalúrgica de Osasco para lá eram pessoas com deficiência intelectual. Esses dias, e aí, gente com deficiência intelectual na metalurgia. Nós temos gente trabalhando em área que é cartão de visita de empresas. Por exemplo, eu estou fazendo a embalagem final do produto da minha empresa. O que vai... Quer dizer, o último contato da empresa é o produto embalado. Sim. E o primeiro contato do cliente é o que ele está recebendo, né, do seu fornecedor. Em várias empresas metalúrgicas descobriram que pessoas com deficiência intelectual, claro, preparadas para aquele trabalho, conseguem fazer com uma precisão fantástica. Então a gente tem exemplo assim, de gente trabalhando em áreas diferentes de metalurgia, tá? Mas recentemente, no último encontro anual que nós desenvolvemos, e esse ano foi dentro do Ministério do Trabalho, no finalzinho do ano passado, a gente teve contato com uma experiência muito interessante, que é trabalhar de experiências de pessoas com autismo, trabalhando em áreas com computadores. Áreas... Não dá nem para acreditar, né? Então, mas pessoas com autismo, impressionante. que era uma experiência que a gente via em jornais no Brasil. Olha, na Europa estão desenvolvendo isso. Tem no Brasil. Tem gente com autismo no Brasil trabalhando em áreas muito delicadas, preparando programas de computação. Quer dizer, então, na minha vida, assim, gente com nanismo trabalhando, é tranquilo, gente com deficiência física em áreas diferentes trabalhando, gente com deficiência visual em áreas diferentes trabalhando, mas agora, né, como está, todo um foco nos últimos anos no Brasil, até por conta de uma convenção internacional da ONU, né, no Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão entrou em vigor na prática há 2 anos e pouco, né, a partir de janeiro de 2016, então a gente está vendo aparecer coisas muito interessantes, que é simplesmente abrir oportunidades para as pessoas que têm certas habilidades. Certo. E essas habilidades, não importa a cor da pele, não importa se é homem, se é mulher, não importa a religião que a pessoa professa, não importa se a pessoa tem ou não alguma deficiência. Se abrir espaço, puxa, todo mundo consegue fazer o melhor de si. Eu tenho exemplos realmente muito legais que empresas metalúrgicas, né? Então, vamos dizer, estamos 18 anos trabalhando isso lá na metalurgia, mas empresas muito legais. Toda vez que uma empresa, alguém de empresa, fala com a imprensa, sempre fala muito bem do resultado que ela obtém com pessoas com deficiência trabalhando nos seus quadros. Poxa, quando está diante do sindicato, não. Mas fala muito bem e isso é legal. Bacana, bacana. Carlos Aparício Clemente, metalúrgico de Osasco, que eu já citei aqui, durante décadas, lutou bravamente contra os acidentes de trabalho. É uma luta dura, né? Porque a mentalidade tanto dos governantes quanto da classe patronal é muito atrasada. Coordenador do Espaço da Cidadania, que agora tem a sua ação centrada na lei de cotas, na inclusão dos portadores de deficiência. Eu queria saber, caso um dono de hotel, uma rede de hotéis, de lanchonetes, esteja nos assistindo aqui, como é que ele faz contato com você? Como é que ele fica sabendo mais? Tem um site, tem um telefone? Quais são os meios de contato? Na verdade, o Espaço da Cidadania é uma ação, né? Ele não faz encaminhamento de ninguém para o trabalho, nem capta nenhuma vaga. Mas ele faz uma ação de envolvimento social para derrubar mitos e preconceitos sobre possibilidades de trabalho para pessoas com deficiência. Essa ação é desenvolvida com o sindicato. O Sintoresp, em determinados momentos de sua história, foram parceiros importantes do Espaço da Cidadania. Fizemos uma ação legal aqui dentro. Olha aí. Há 8 anos atrás, um encontro muito legal aqui no auditório do sindicato, talvez o maior de todos os nossos encontros anuais. O jurídico aqui do sindicato tem interagido bastante com a gente, principalmente dando informações, né, e compartilhando informações sobre decisões judiciais, que muitas vezes beiram também aquela mesma ignorância que se tem
nas pessoas comuns, juízes e desembargadores têm ignorância também para decidir sobre, né, sobre lei de cotas, Sim, sim. sobre ações civis públicas. Então a gente trabalha muito com isso, construindo informações, colocando pessoas diferentes em contato, em Sim. reuniões, espaços diferentes, tá? E temos um telefone e um site. Tá. Né? O site é o www.ecidadania.org.br e um telefone 11 3685 0915. Você pode repetir o telefone? 11, né, aqui de São Paulo, 3685 0915. Tá? Então o Espaço da Cidadania é uma ação que a ideia central é a gente reunir pessoas de áreas diferentes para derrubar mitos e preconceitos sobre essa questão. Muito obrigado, Carlos Aparício Clemente, famoso Clemente de Osasco, meu amigo de tantos anos, uma pessoa admirável, né, obstinada, né, nessas causas duas, basicamente, que é o combate aos acidentes de trabalho e agora a inclusão, né, de alguns anos para cá, dos portadores de deficiência com base numa lei que possibilita a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Eu quero dizer que nós teremos um segundo bloco e vou mostrar num próximo programa que passa na TV Comunitária de São Paulo, na TV Comunitária de Guarulhos e quero ver se a gente consegue passar também na TV Comunitária de Osasco, vou falar com o Fernando Mauro, para que a gente possa difundir ao máximo. Depois esse conteúdo vai para o nosso canal no YouTube, aí a gente divulga pelas redes sociais e estimula as pessoas a assistirem. Obrigado, Clemente. Eu que agradeço a oportunidade. Desde 10 de janeiro, os trabalhadores representados pelo Sintoresp nas cidades de Osasco, Barueri e região têm direito ao benefício social familiar. E os primeiros beneficiados já foram receber os seus direitos. Quem explica é o diretor da Regional de Osasco, Honorato Soares de Moura, o Branco. Esse direito está sendo bem-vindo na nossa base, né, aqui de Osasco e região. Se faz um trabalho junto com o sindicato patronal, não é? Dr. Edson e Alice, né? E aí está sendo de muito sucesso o nosso trabalho e alcança quase 80% já dos trabalhadores, né? E aqui hoje a gente entrega os primeiros 2 kits, né? E foi bastante interessante essa entrega, porque além dos R$500, ficaram sabendo que tem R$200 do kit farmácia, né? Além de ter desconto na rede que tem o convênio com o sindicato, né? Também tem o kit de bebê, que compõe fralda, perfume. E aí eles saíram bastante satisfeitos com a gravação, né? Eles foram muito bem e vamos fazer com que chegue a todos os trabalhadores da categoria esse benefício. Everton de Oliveira Bastos e Jordânia da Silva tiveram filhos recentemente. Cada um deles recebeu um vale-compras de R$500 para comprar coisas para o bebê e um vale-farmácia no valor de R$200. Você já foi pai, você sabe que nos primeiros meses costuma ser o momento mais difícil, né? Tem que fechar uma continha dali, tirar um dinheirinho de lá, fazer um malabarismo para conseguir sustentar bem as coisas. Nesse momento faz diferença entrar um valor como esse? Faz sim, ajuda, né? É um período que gasta bastante fralda, né? Mas esse benefício chegou na hora certa. Queremos agradecer o sindicato que tem nos proporcionado esse benefício. É um valor, mas é um valor que vai ajudar, do mesmo jeito que está ajudando a minha família agora nesse exato momento, vai ajudar bastante famílias que vai ser beneficiada. Vocês que trabalham, vocês que fazem parte do sindicato do Sintoresp, que você venha atrás desse benefício, porque é um benefício que vale a pena. Quer dizer que você é mãe já há 2 meses, né? E por conta disso, o sindicato ele tentou te encontrar, não te encontrou em casa, ligou na empresa para te avisar que você tinha um cartão para receber por conta desse acontecimento aí da sua vida. Isso mesmo, por conta da criança, que eu não sabia. E eu dei graças a Deus, porque através desse cartão eu vou comprar bastante coisinha para o meu bebê. Faz diferença esse serviço? Vai fazer diferença para vocês agora? Para mim vai, porque assim, antes só era a renda do meu marido. Eu tô com o quê? Tá com 1 ano que eu tô na empresa
e nunca a gente nunca teve esse benefício. E através desse benefício, que foi agora que esse meu filho, que tem 2 meses, que foi o privilegiado, porque as outras não tiveram esse privilégio, é que nós vamos desfrutar dele um pouquinho. E como é que você se sente hoje sabendo que o sindicato não só pode, como conquistou isso para você? Fiquei muito feliz, porque através disso é que outras mães também podem entrar em contato, porque tem muitas mães que não sabem que tem esse benefício, e através dessa reportagem muitas mães vão começar a procurar entrar em contato com o RH para ter mais esse benefício. O benefício social familiar está assegurado na cláusula 10ª do termo aditivo de Osasco. Ele foi negociado entre o sindicato patronal e o Sintoresp. O serviço é totalmente gratuito ao trabalhador e traz contrapartidas para a empresa. Alice Fernandes, gerente executiva do sindicato patronal, alerta os empregadores. Entre os vários benefícios que os trabalhadores têm, nós conseguimos, nesse termo aditivo, 10 benefícios para os empresários, e a gente quer reforçar, os senhores Osasco, Alphaville e região, a importância dos empresários estarem adimplentes e cientes de que essa cláusula 10ª do termo aditivo está valendo desde 10 de janeiro. E ele precisa ser pago retroativo, janeiro, fevereiro e março, e que traz vários benefícios também para os empresários. Além do amparo a quem tem filhos recém-nascidos, o benefício social familiar tem muitas outras vantagens. Para conhecê-las, acesse beneficiosocial.com.br. Encerramos aqui mais uma edição do programa do Sintoresp. Veja também nosso conteúdo no canal do YouTube do Sindicato. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.